Paz e força, pessoal. Estamos juntos mais uma manhã, mais um Fala Correto. Essa semana nós começamos esta nova jornada que é olhar para as palavras deste Correto, desse pregador, desse Eclesiastes, desse sábio que reúne as pessoas à sua volta para ensiná-las. Estamos olhando uma parte desse texto, que é o texto do capítulo 3, conhecido por ser esse texto sobre o tempo, e juntos nós queremos aqui encontrar direção para a nossa vida. Que a palavra de Deus mais uma vez nos encontre e eu e você possamos nos aproximar do Deus desta palavra. Nós fizemos nossa primeira reflexão, um olhar aqui sobre a introdução, como ele nos apresenta essa dinâmica sobre tempo em termos de momento, aquilo que estamos vivendo, e propósito, para onde estamos indo, como esse desafio de ordenar a nossa vida, de compreender que a vida precisa de uma ordem. E estamos seguindo então pelas propostas que ele faz, esses filtros que ele faz, de entendermos como a vida se ordena. Nós olhamos por hora de nascer, hora de morrer, hora de plantar, hora de colher, e agora nós vamos olhar aquele que talvez seja um dos mais simples aqui que nós temos, e ao mesmo tempo um dos mais difíceis de refletir e comentar, que é o hora de matar. Interessante que eu olhei estudando e refletindo sobre isso. Primeiro que em termos de tradução, nós temos uma primeira questão entre matar e assassinar. Uma possibilidade aqui de abrir um esclarecimento. Mas também há uma tendência nossa de fugir desses pontos difíceis. Eu lembro de um professor no seminário que falava isso. Tem textos que você não vai encontrar no rodapé, né? Tem textos que você não vai encontrar nos comentários. Há textos que a maioria das pessoas vão pular, pula, né? Esse eu pulo. E o aqui, Hora de Matar, é um desses. Na dinâmica dele é simples. Tem hora de tirar a vida e de preservar a vida. Tem hora de matar e hora de curar. É isso. Mas é importante lembrar que ele está dizendo é a hora de matar e não a hora de assassinar. O assassinato é condenado porque é essa forma agressiva de tirar a vida sem justificativa e fora de hora. Por isso que quando a gente olha, por exemplo, os 10 mandamentos, a ordem ali que nós temos, na verdade o mandamento que nós temos é não assassinarás. Porque se fosse pensar assim, você não poderia ser um policial, você não poderia ir para a guerra, você não poderia ter essas funções em que é necessário nos lugares, as regiões, os países onde há pena de morte, como era o contexto aqui, ou seja, que eles compreendiam e havia essa possibilidade da pena de morte, de tirar a vida. Então, a hora de executar os criminosos, a hora de ir para a guerra, na guerra você vai matar. Então, a hora de matar. Por isso que para ele é clara, uma linguagem clara. Por causa da nossa distância cultural, a gente sente dificuldade com isso, até mesmo porque vivemos num outro contexto. Então, talvez um primeiro esclarecimento é esse, assim. Aqui ele está falando sobre matar, não sobre assassinar. Em nenhum momento é momento de assassinar. Aqui ele está dizendo, você está assassinando pessoas, falou, não tem tempo para isso. Não existe lugar na ordem da sua vida de você sair assassinando pessoas. Agora é o momento de matar. Esse é o momento, talvez uma expressão próxima aí, de fazer o que tem que ser feito. Esse é o momento de cumprir aqui
essa ordenação da vida que ela é traumática. Talvez algo semelhante hoje seria, tem a hora que e você tem que demitir pessoas. Talvez algo semelhante aqui ao sentimento que um gerente tem, e que é isso, falou, olha, existe esse momento que você tem que demitir pessoas. Talvez é uma linguagem mais próxima do que seria esse contexto aqui, ó, a hora de matar. É a hora de colocar para fora de casa. Então, não é apenas aqui o encerrar, assim, ainda o colocar para fora de casa é um relacionamento que pode ser restaurado e tudo mais. Então, por nós estarmos distantes disso, é difícil mergulhar nisso do hora de matar. Mas ao mesmo tempo ele é muito simples, é isso. Dentro do ordenamento da vida, da ordem da vida, há a hora de matar. Por causa da nossa distância cultural, assim, de nós não termos, por exemplo, a pena capital, ou seja, então nós não executamos criminosos, e graças a Deus não estamos vivendo um momento de guerra, mas talvez parte desse processo seja compreensível por quem é das Forças Armadas, quem é da Segurança Pública. Ou seja, há uma hora que você tem que assassinar pessoas, tem que matar pessoas. Esse matar diz respeito à responsabilidade, ao que é próprio da profissão, não o assassinar. O assassinar é condenado. O assassinar é condenado, inclusive, em todas as esferas da, da sociedade. Nós estamos vivendo ainda um eco de uma chacina e estamos discutindo isso. Ou seja, o poder público viveu esse hora de matar ou foi um assassinar ali, né? Ou seja, lidar com isso. E eu queria aproveitar então, embora isso é muito simples e muito agressivo, isso do hora de matar, e ao mesmo tempo distante de nós, por isso que eu falei que a imagem mais próxima que vem para mim hoje é desse gerente ou desse patrão que tem que demitir alguém, ou seja, essa atitude que você sabe que vai ser dolorosa, difícil. Então, o que eu queria olhar aqui, a esse momento, eu vou pegar um aspecto do matar aqui, porque o matar ele tinha a ver com um aspecto jurídico legal, que tem a ver com a execução de criminosos, assassinos principalmente, que aí no caso o assassino ele pagava com a própria vida. Mas você tinha um outro contexto que era o contexto da guerra, tem esse momento que você sai para a guerra. E é aqui que eu queria fazer uma reflexão sobre esse ordenamento da vida, em que tem momentos em que a gente tem que sair para a guerra. Existe um momento na vida, na ordenação da nossa vida, que nós temos que entrar num contexto, num ritmo, nós temos que colocar a nossa agenda, nossos recursos, as nossas emoções, o nosso físico num processo que não é um processo que nós escolhemos, não é um processo que a gente escolheria começar, mas que você precisa fazer. Por isso que, para mim, ainda mais próximo da hora de matar é você entender que tem hora que você tem que fazer o que precisa ser feito. E aqui, claro, dentro de uma compreensão ética e moral, mas tem momentos em que eu e você, no ordenamento da vida, e para que possamos viver a vida plenamente, nós enfrentamos e fazemos o que tem que ser feito. Esse sair à guerra, há uma guerra e eu preciso fazer parte dessa guerra. Eu não posso me excluir disso, eu não posso me ausentar, eu não posso fugir disso. Desafios como hora de matar, compreensão que a vida tem isso, porque não é apenas lidar com a morte, entender que é a hora de morrer, ou seja, a morte chegou. O hora de matar nos lembra que você gera a morte.
Aqui são duas dimensões diferentes, que está em tuas mãos gerar a morte aqui, e, e isso é agressivo para nós, tirar a vida da outra pessoa. E quais seriam os motivos para isso? E aqui eu não quero de modo nenhum entrar na discussão de pena capital, ou o modo como a gente lida com criminosos e tudo mais, mas especialmente isso, o quanto nós encaramos na vida esse momento que você tem que fazer o que tem que ser feito, e que nem tudo nesse ordenamento da vida nós vamos cumprir e fazer, que nós vamos nos envolver em tarefas, em responsabilidades que são em si positivas. Há essas tarefas destrutivas, há essas responsabilidades dentro do ordenamento da vida que nos confrontam. E compreender isso, ter isso claro, até mesmo é importante para entender o contraponto disso. Se há responsabilidades destrutivas, há responsabilidades construtivas dentro desse ordenamento da vida. Mas existe a hora de matar. Por isso que a hora de matar talvez ela desafia não apenas a nossa moral, no sentido de compreender o quanto nós lidamos com a justiça. A hora de matar nos desafia a repensar como sociedade o uso da força, a hora de matar o uso da autoridade, da responsabilidade, e como nós entendemos liberdade, porque você põe um fim, você põe um limite. Na hora de matar, você se impõe, e entender isso, a hora de matar. No contexto bíblico, e por isso que para eles é muito tranquilo só falar sobre isso e ouvir sobre isso, porque eles tinham em mente isso. Quando eles falavam da hora de matar, a essa hora em que os criminosos são executados e na guerra pessoas são mortas. Você sai para matar, você vai para a guerra. Então, há esse momento na ordenação da vida em que nós fazemos o que tem que ser feito e nós temos que sair para a guerra. Você precisa enfrentar. Você precisa, e nessas responsabilidades do que você tem que enfrentar, você vai passar por tarefas que não são agradáveis. O quanto essas tarefas... Só que aqui, vamos lembrar, é a mesma coisa hoje o policial que sai de casa e ele vive todo dia dentro da... talvez não quem hoje já está no administrativo, né? Mas quem está na rua vive a todo momento essa demanda que ou seja, em algum momento ele pode tirar a vida de alguém como parte da sua responsabilidade, como parte daquilo que a gente entende por justo, de ser instrumento ali, ser a presença da sociedade ali. Ele traz nele e naquela responsabilidade também toda a sua comunidade. Então ele não sai escolhendo quem ele quer fazer justiça ou do modo que ele quer fazer justiça. Então, mas ele vive, ele lida com aquilo todo dia. Não era o caso deles aqui, porque aqui há um momento em que quando tem a guerra e vocês vão sair para a guerra, então você tem aqui pessoas que tinham a sua vida, então assim, que não eram guerreiros, eles não viviam da guerra. Então você tinha esse homem que era agricultor, tinha esse outro homem que tinha outra profissão, e quando chega a guerra ele sai para a guerra, e na guerra ele vai precisar matar, porque é a hora de matar. O desafio de a gente compreender essa ordenação da vida, que é a hora de fazer o que tem que ser feito, e você não fugir de algumas etapas, não fugir de um contexto, de uma demanda da vida que exige de você fazer o que tem que ser feito, dentro de um contexto, de um limite ético, de um limite comunitário, dentro de um limite moral, mas você precisa fazer o que tem que ser feito. E aí a minha oração hoje, o meu pedido a Deus é compreender isso. Por isso que eu sugeri aqui talvez
um contexto mais próximo, que seria esse chefe que tem que demitir um funcionário, né? Porque se precisasse ele não faria. Ninguém sai de casa, ninguém abre uma empresa para ter o prazer de ficar demitindo funcionário. Talvez algo que é não falado, né? Nessa geração que eu quero ser meu patrão, talvez é uma dimensão de que não falam, né? Não está na propaganda, de que chega um momento que talvez você vai ter que demitir alguém, né? E não demitir de modo justo, que a pessoa é um funcionário que não tem condições, e ainda mais aquele momento que você tem que demitir, como nós estamos vivendo hoje, que é, as pessoas estão sendo demitidas não por conta da sua capacidade ou da sua competência, é porque precisa fechar a empresa, precisa cortar gasto, e é isso. Eu lembro uma situação em Joinville que uma multinacional, a Consul, onde vocês conhecem o produto da Consul, quando ela demitiu 500 funcionários num processo lá de mudança no perfil de produção, e deixou de ser manufaturado para passar a ser automatizado, e 500 pessoas foram demitidas assim, puf. Existe esse momento na vida, assim, nós passamos por esses momentos de ordenação na vida, de enfrentar essa hora de matar, de fazer o que tem que ser feito, de você precisar cumprir responsabilidades. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a entender, a exercer nossas responsabilidades e potências, né? Por isso que aqui, assim, é não se misturar. Então, nós não exercemos, e aí, isso de modo aleatório, por isso que o assassinar é condenado. Em nenhum momento o texto fala que é a hora de assassinar. Não existe hora para assassinar. Mas há momentos na vida em que nós vamos enfrentar essa hora de matar. Que Deus nos ajude quando chegar esse momento, quando chegar essa demanda, quando chegar esta ordenação, esse desafio no modo de ordenar nossas responsabilidades e a nossa vida. Vamos orar? Deus, nós nos unimos em oração nesta manhã de sábado, pedindo tua bênção sobre esse final de semana que começa. Mais uma vez pedindo tua misericórdia sobre a realidade que estamos vivendo. Deus, nós nos lembramos de quantas pessoas têm perdido a vida, Senhor. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas têm perdido a vida. Talvez só se assemelha a isso a um momento de guerra, e nós nunca tínhamos vivido isso. E como sociedade estamos novamente vivendo esse drama. Tem misericórdia de nós. Deus, ajuda-nos a compreender essa ordem da vida, esses momentos da nossa existência em que nós somos confrontados com o momento de matar, com esse momento de interromper, com esse momento de terminar. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a entender esse momento de sair para a guerra. Muitos de nós fugimos disso, muitos de nós fugimos de confrontos. E não porque somos pacificadores, não porque queremos viver em paz, mas porque somos medrosos, porque nós fugimos de responsabilidades. Deus, que quando chegar o momento de fazer o que tem que ser feito, o Senhor nos dê segurança, cuide dos nossos pensamentos, o Senhor cuide do nosso coração. Dá-nos sabedoria, ó Deus, para ouvir as pessoas à nossa volta, para discernir se é hora de matar. Deus, dá-nos sabedoria e humildade para ouvir conselhos, para aprendermos, para nos submetermos a outras pessoas e compreendermos e nos prepararmos dentro do que é possível
para enfrentar esses momentos tão duros da ordem da vida, que é o momento que chega a hora de sair para a guerra e de, ó Deus, a hora de matar. Cuida do nosso coração, cuida das nossas reações, livra-nos, ó Deus, de assassinar. Como nós nos vemos assassinando, como nós nos vemos colocando força e colocando sobre situações mais do que elas deveriam. Como nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Como nós queremos, ó Deus, tentar aliviar algo dentro de nós sobre o outro. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a entender esses momentos da nossa existência, de viver plenamente, de dar ordem à nossa vida, compreendendo o tempo que chega de matar. Ajuda-nos, Senhor. Mais uma vez te pedimos, olha para a casa que está enlutada, a casa que está passando dificuldade material, a casa onde falta amor, a casa onde falta conversa. Deus, a casa que está vivendo uma escala de cinza e falta cor, falta ânimo, falta alegria. Oh Deus, visita essa casa onde tudo está em silêncio e traz música para esse ambiente. Nós pedimos isso em nome daquele que morreu, que se tornou o sacrifício que nós precisávamos de morte para vivermos a vida. Deus, muito obrigado por Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Muito bom estar junto com vocês mais uma manhã. Deus abençoe cada um de vocês. E segunda-feira, amanhã eu dou uma pausa por conta da live, nossa live, nosso encontro às 10 horas, de jovens e adultos, e às 11 horas, nosso encontro de pais e filhos. E segunda-feira retornamos então com a hora de curar. Aquele abraço, pessoal.